Olá, pessoal do canal Teologia para Todos. Nós estamos novamente postando mais um vídeo referente à teologia e eu creio que vocês vão gostar desse tema. É um tema que fala que Cristo é a verdade. E se nós analisarmos o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, fala assim: Jesus disse-lhes: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós podemos entrar nesse versículo propriamente dito e podemos salientar e colocar conceitos teológicos da palavra de Deus, para que nós possamos entender melhor o que significa Jesus ser a verdade. Ou seja, é uma verdade absoluta, é uma verdade onde não existe nenhuma facilidade em que a mentira pode operar. Jesus sempre disse: em verdade vos digo. E nós que cremos em Cristo, nós entendemos que essa verdade é absoluta, ou seja, a pluralidade de verdades que hoje existe na nossa sociedade, ela não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos fala, porque nós temos só uma verdade, e não várias verdades que levam a Deus. Dentre esses conceitos, vamos destacar em ordem numérica, para que fique mais entendido aquilo que nós vamos falar, ok? Vamos com a gente? No conceito, meus amigos, número 1, Jesus é a verdade de Deus, porque na qualidade de logos, logos no grego é a palavra, o logos eterno, ou seja, ele não tem começo e nem fim. Nós podemos analisar isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, abra e veja o que está escrito lá. Esse é um canal de teologia e é para que nós possamos estudar mais a palavra de Deus. Ele é a perfeita revelação de Deus e de sua verdade. E isso não meramente para os homens, mas também para todos os seres criados. Ou seja, ele é a verdade de Deus para todos. Todos. Tanto aqueles que creem, quanto aqueles que não creem. No nosso conceito número 2, nós podemos analisar assim, que Jesus é especialmente a revelação de Deus aos homens no que concerne à salvação deles. Sua própria pessoa representa realmente essa verdade, porque nele, segundo os eternos conselhos divinos, a gente pode ver isso em Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o 5, ele sempre esteve unido a Deus Pai. E o plano da redenção dessa maneira se originou dele. Assim sendo, em sua encarnação, ele trouxe essa verdade da redenção aos homens. A sua ascensão, ressurreição e glorificação, ele assegura aos remidos a mais plena participação em toda a sua glória e em sua natureza divina. Portanto, esses motivos, ele é a verdade metafísica do homem. Esse é o nosso conceito número 2 a respeito da verdade em Cristo Jesus. O conceito número 3 aponta que Jesus é a verdade do caminho. Ou seja, existe um caminho para chegar a Deus. E Jesus é a verdade do caminho, pelo qual os homens devem retornar a Deus. Porquanto ele é o exemplo supremo e o ilustrador desse caminho. Essa é a verdade envolvida em sua encarnação. Tudo quanto o homem precisa saber está contido em sua pessoa. Jesus é a verdadeira ética do homem.
No conceito número 4, dessa maneira, a sua própria pessoa, Cristo Jesus, combina tudo quanto os homens precisam saber, crer e ser, tanto no que diz respeito à natureza de Deus, como no tocante à natureza e à posse da redenção e da glória eterna. Esse é o nosso conceito número 4. Conceito número 5. Jesus é a verdade, em oposição à religião falsa. Ou seja, se existe uma verdade, existe a falsidade, existe a mentira. E na época de Jesus, o judaísmo estava desviado e obstinado, e era a religião falsa, da hipocrisia. Ela estava atuando como uma religião verdadeira, mas era falsa. Ele é aquela verdade para a qual apontava a lei mosaica, ou seja, dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, e da qual o pacto do Antigo Testamento era apenas uma sombra pálida. Ele é a materialização da verdade espiritual, e não meramente um profeta de Deus, como diz o islamismo, ou uma representação parcial polêmica cristã contra os judeus incrédulos, que rejeitaram o seu próprio Messias. O autor sagrado queria que tais pessoas soubessem que tudo aquilo que confiavam como uma revelação da parte de Deus, nada significava a parte da pessoa de Jesus Cristo, posto ser ele a concretização de toda a verdade de Deus, o ponto final de Deus na sua revelação, ao passo que Moisés, a lei e os profetas meramente apontavam para Cristo. Esse é o conceito número 5. Conceito número 6. A verdade é a própria essência de Cristo. Cristo também é a verdade de Deus, porquanto ele mesmo é divino, e assim nos tem mostrado qual é a natureza de Deus, ou a verdadeira forma de vida que ele possui, a qual ele está transmitindo aos homens através de Cristo. Essa é justamente a mensagem de um trecho como Colossenses 2,9, onde se lê: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou então, do trecho de Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. E também podemos ver também em João 18,38. Abra sua Bíblia e veja essa passagem. No nosso conceito número 7, meus amigos, o Logos, que é Cristo, planta suas sementes em filosofias e religiões não cristãs como atos preparatórios à restauração. Portanto, sua exclusividade é ao mesmo tempo uma universalidade, porque opera através de uma multiplicidade de meios. As verdades nas religiões, nas filosofias e nas ciências são todas elas as verdades universais do Logos. Seu campo de atividade é universal. Mas, simplificando esse tópico, Cristo nos dá todas as respostas que podemos requerer nessa vida. Meus amigos, um grande abraço do seu professor Alexandre Benevides. Espero vê-lo nas outras postagens desse canal. Assine, comente, discuta, divulgue esse canal. É para nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até logo.